Deus, usa teu servo, Pai. Que o Senhor apareça neste lugar e tome esse ambiente, Senhor. Como fez em Atos 2, Senhor. Sopra, Senhor, o teu vento. Sopra o vento, Senhor, nesta noite. Senhor, meu Pai, sopra, Senhor, meu Pai, o teu Espírito Santo nesta casa, Senhor. E que teu filho venha, Senhor, meu Pai, diminuir. E que o Senhor venha crescer na vida dele. Em nome de Jesus. Aqui sim que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda aos céus em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Damião. Nossa irmã diaconisa hoje, eu sempre esqueço. Janaína, Diácono Felipe, Diácono Mateus, é isso, Pastor Marlim, enfim, toda a igreja do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz em uma vez mais estarmos aqui e quero louvar a Deus pela confiança do nosso pastor Damião, Mateus e toda a igreja de Jesus. Amém? Quero ser fiel a Deus e ao texto, como disse Pedro aos fariseus: importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. A Ele seja toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 14. Glória! Coisa linda, irmãos. Você jovem que está aqui nesta noite, você que é jovem em idade, e você que é jovem em espírito também. Aleluia. Vós já vencestes o maligno. O pastor João, escrevendo para a igreja de Jerusalém, para os jovens de Jerusalém, disse: jovens, vós sois fortes, porque vencestes o maligno. E o que faz vocês vencer o maligno é a vossa fé. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos à palavra de Deus, que nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como anésios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Feche os teus olhos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz que é o Senhor quem opera tudo em todos. Continua conosco, o Espírito de Deus. Ó Deus, venha falar conosco nesta noite. Toma nossa mente cativa, a Tua palavra e os nossos corações. Repreenda todo o principado e toda a potestade nesta hora, Senhor. Que nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra e somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se assente e glorifica a Jesus. Amém.
Um culto como este, um culto, uma celebração, uma reunião para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. É uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade única em que nós temos de estarmos na presença de Deus. O salmista vai dizer no livro de Salmos que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluia. Então tenha certeza de uma coisa: você que veio aqui nesta noite, você que está aqui nesta noite a convite de alguns, a convite do nosso diácono Felipe, do pastor Damião, de alguém que você conheça, que você está aqui nesta noite, eu quero dizer que não foi apenas eles que te convidaram para estar aqui, mas o próprio Espírito de Deus que te trouxe para você estar neste lugar nesta noite, porque ninguém pode vir a mim, diz o Senhor, se eu não o der. Aleluia. Santo Então você é mais do que privilegiado por estar aqui nesta noite. Nós estamos vivendo o século 21, irmãos, aonde a geração que se passou, eu posso dizer a geração dos anos 90, dos anos 80, nós podemos dizer que é a geração que guarda, que cultiva, que luta e que defende os princípios da vida, da família e os princípios, acima de todas as coisas, da vontade e da palavra de Deus, o nosso Senhor. Nós estamos vivendo no século 21, onde uma geração, como disse o nosso irmão João Vitor, nem todos, Deus ainda tem guardado, Deus ainda tem preparado alguns, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Reis, capítulo 19, que Elias está na caverna escondido. Ele está dizendo: Senhor, só eu fiquei, só eu que estou aqui, só eu que sou o profeta, só eu quem faço, só eu quem falo, eu sou tal. Aí Deus diz: olha, peraí, que ainda tem 7.000 que não se prostraram, e quem não se prostrou está aqui nesta noite, aleluia, e vai sair daqui como boca de Deus para profetizar, para pregar e para anunciar a palavra do Senhor. Uma geração em que bebidas, festas, farras, momentos prazerosos, momentâneos, faz com que muitos jovens, até mesmo adultos, na sua faixa etária, dos seus 35 anos abaixo, caiam, entrem, andem em meios, em caminhos que são final de morte. E estas pessoas, elas se esquecem de Deus. Essas pessoas, elas menosprezam a Deus. Alguma ou a maioria dessas pessoas, elas acabam se distanciando de Deus e escolhendo aquilo que é momentâneo. Mas bem-aventurados sois vós que escolhestes a glória eterna do Senhor Jesus. O mundo está longe de Deus. O século atual em que nós vivemos, a carta que Paulo está escrevendo aqui nesta noite, que nós acabamos de ler nesta noite, ela é uma carta endereçada a uma igreja situada, aleluias, no sul da Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia. E neste lugar Paulo ficou 2 anos pregando a palavra de Deus. Uma igreja diferenciada, uma igreja que foi chamada para fazer a diferença, uma igreja que foi chamada para poder ser o exemplo de outras igrejas pelo mundo afora. Uma igreja que foi chamada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque esta igreja, ela foi instruída em toda a palavra, em todo o conhecimento e em toda a graça do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai escrever, e na sua segunda viagem missionária, ele vai deixar nesta igreja um jovem que nós conhecemos e ouvimos falar bem dele.
Esse jovem, ele vai encontrar no livro de Atos, capítulo de número 16, e o nome desse jovem se chama Timóteo. Timóteo, a Bíblia diz que ele foi instruído pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice, aleluia, desde a sua infância, os caminhos do Senhor. E ele foi tido como exemplo dentro daquela igreja e foi levado junto da obra missionária com Paulo. Aleluia. Paulo pega Timóteo e deixa Timóteo na igreja de Éfeso. Nós vamos analisar as cartas que Paulo escreve a Timóteo. Essas cartas são cartas que Paulo exorta Timóteo a perseverar na leitura da palavra. Ele vai exortar Timóteo a não desistir, a não desanimar. Ele vai estimular Timóteo, aleluia, a estar ensinando a igreja contra as fábulas e contra as genealogias e contra os ensinamentos que haviam naquela época, ensinando os princípios de Cristo Jesus para aquela igreja. Aleluia. A igreja de Éfeso. Mas nós vemos que esse jovem, que esse pastor, ele é um jovem instruído na palavra, aleluia, separado por Deus, escolhido do meio, aleluias, de muitas pessoas que haviam naquele lugar. Aleluia. Ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi separado. Aleluia, Jesus. A igreja de Éfeso é uma igreja que tinha que travar uma batalha. Tanto é que no capítulo 6 ele vai falar sobre a armadura de Deus, sobre a batalha que os cristãos tinham que ter, mas não contra, aleluia, o seu próximo, não contra, aleluia, o braço com a força física, mas a batalha espiritual, aleluia, era em oração, era ensinando a palavra, era ministrando a verdade contra os falsos ensinadores. Aleluia. Se você for para as mídias, para as redes sociais, as mídias querem deturpar as nossas juventudes. Nas escolas querem introduzir ideologias, querem colocar coisas com que façam com que as nossas crianças e os jovens se afastem da palavra e dos princípios da verdade de Deus. E nós não temos que ser assim, mas nós temos que matar. Quando Paulo escreve a Timóteo, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, aleluia, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aleluia. Despertar do sono, o sono espiritual, aleluia. O sono espiritual, ele traz um repouso, ele traz uma sensação, e ele traz, aleluia, um momento em que a pessoa não tem a sua coordenação motora. O sono físico, ele faz com que a pessoa não tenha a percepção das coisas e da realidade. Da mesma forma, é o sono espiritual. O sono espiritual, ele faz com que as pessoas, elas percam a percepção das coisas espirituais. Percam, aleluia, o entendimento. Mas Deus usa Paulo aqui para dizer: desperta, ó tu que dormes. É algo condicional. O despertamento, ele não vem da parte de Deus. Da parte de Deus vem a palavra de Deus. Da parte de Deus vem a mensagem, e após nós recebermos a mensagem, nós reagimos a essa mensagem como sendo algo condicional. Estamos falando para jovens nesta noite. E quando nós falamos de jovens, nós olhamos para as escrituras sagradas, nós vemos que uns jovens que não se corromperam com a sociedade, jovens que não se dobraram diante daquilo que queriam colocar na mente deles, jovens que foram ensinados nas escrituras, jovens que foram ensinados nos princípios da palavra, e jovens que foram diferenciais, jovens que foram referência no meio da sociedade. Quando alguém lá fora olha para você, ele te olha como alguém diferente, ele te olha como alguém referencial, ele te olha como alguém que possa ser um exemplo para ele, porque sobre ti repousa o Espírito da graça e da glória de Deus. O Senhor. Havia 4 jovens em Jerusalém, 4 jovens cheios do Espírito Santo.
4 jovens instruídos na palavra. 4 jovens que foram direcionados por Deus, com o propósito de Deus. E pela desobediência dos seus pais, dos seus familiares, esses jovens foram levados para o cativeiro. Quem eram eles? Daniel, a Bíblia diz que quando ele chega no palácio, no capítulo 1, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. E Deus era com Daniel. Quando você decide não se corromper com aquilo que você aprendeu, seja na escola, seja na faculdade, seja na rua, seja no trabalho, seja com teu colega de escola, Deus ele honra você, Deus ele exalta você. A Bíblia diz que ele fez um contrato com aquele homem e disse: olha, faz um propósito durante 10 dias. Se 10 dias o meu semblante for pior do que o deles, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Mas se o meu semblante for diferente, o Senhor vai ver. A Bíblia diz que aquele homem fez aquilo, e quando ele voltou, o semblante de Daniel era mais vistoso, era mais alegre, porque tinha a presença de Deus, porque tinha o Espírito Santo, porque não negociou os seus valores e os seus princípios. Aleluia. Foi lançado na cova dos leões, e lá está o Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que outros 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, estão junto com Daniel. Daniel está no palácio servindo ao rei, e aqueles 3 jovens estão ali trabalhando. E a Bíblia diz que aquele jovem decide não se prostrar diante da estátua do rei. E quando ouve os sons, eles não se prostram, eles convictos daqueles que ele confiava. Convicção é algo que nós precisamos ter como servo de Deus, que ainda que você esteja para tomar um tiro evangelizando, você diga: pode atirar, porque eu sei para onde eu vou. Havia um jovem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele estava sendo apedrejado, ele dizia: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está lá, o Filho do Homem está lá, mas também está aqui nesta noite. Esse era um jovem Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio de convicção. Aleluia, Pai. Havia alguém que não negociou a sua herança, e esse alguém se chamava Nabote. E nós sabemos a história de Nabote. No livro de 2 Reis, capítulo 5, se não falha a memória, há um homem chamado Naamã. E na casa de Naamã tem uma jovem, e essa jovem começa a falar do Deus de Israel. Se o meu senhor Naamã soubesse, Glória. se ele soubesse, Aleluia. se alguém que está na tua casa soubesse do Deus que tu serve, é só você abrir a boca e anunciar. Porque quando você anunciar, aleluia, aquela lepra espiritual vai ser curada, o milagre vai acontecer, aleluia. Quando você abrir a boca, eu creio. Aleluia. O que nós podemos falar então da vida de Paulo? O que nós podemos falar sobre a vida de Moisés? Esses homens que foram exemplos, que não negociaram os seus princípios, que foram distintos, separados, jovens dentro da palavra de Deus. Mas havia um outro jovem. Esse outro jovem foi levado para o cativeiro, e esse jovem está dentro do cativeiro. Esse jovem, ele é filho de um sacerdote. Esse jovem, sendo filho de um sacerdote, a tradição judaica vai nos ensinar que uma criança, logo após o seu primeiro ano de idade, ela é levada para a escola rabínica, e ela, para ser um sacerdote bom e aceito diante de Deus, quando ela completar 16 anos, em Israel, um jovem com 16 anos já é considerado um homem formado. Então, quando esse jovem ou este homem tiver 16 anos, para ele ser um sacerdote aprovado diante
diante de Deus, ele precisa conhecer de Gênesis a Deuteronômio, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Assim era esse jovem chamado Ezequiel. Diga, Ezequiel tinha um sonho. Ezequiel tinha um sonho. Agora diga, Deus tinha um sonho para Ezequiel. Deus tinha um sonho para Ezequiel. Eu creio, Jesus. Aleluia. Você entendeu, não? Você entendeu? Diga de novo. Ezequiel tinha um sonho. Ezequiel tinha um sonho. Mas Deus tinha um sonho para Ezequiel. Qual era o sonho de Ezequiel? Nós podemos ver em Lucas capítulo 1 que Zacarias, o pai de João Batista, e todos os sumos sacerdotes aguardavam em Deus a sua oportunidade de entrar no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício a Deus e ver, sentir a glória de Deus no Santo dos Santos. Aleluia. Assim sonhava todo jovem rabínico judeu na sua época, ser um sacerdote, entrar no Santo dos Santos, sentir e ver a glória de Deus. Assim era o sonho de todo jovem. Mas quando Israel é levada para o cativeiro, Ezequiel está com aproximadamente 15 a 16 anos. Jerusalém é destruída, é queimada, o utensílio do templo é levado, e junto com ele foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e está indo também Ezequiel. E talvez Ezequiel está pensando: acabou o meu sonho, acabou a minha história, acabou o meu propósito, aquilo que eu sonhava para a minha vida diante da presença de Deus acabou. Levante a mão para receber neste momento. O sonho de Deus para a vida de Ezequiel era maior, porque Ezequiel sonhava na horizontal, mas Deus sonhava com Ezequiel na vertical. Ezequiel queria ser um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, ver a glória e a presença, mas ele estava no cativeiro. Eu quero abrir um parênteses e dizer: não importa onde você esteja, Deus se manifesta na cisterna, na cova, na prisão. Deus se manifesta no vale, Deus se manifesta no monte, Deus se manifesta onde você estiver, na cova do leão, na fornalha. Aleluia, Deus se manifesta aonde você estiver. Eu creio. Ezequiel estava no cativeiro e ele diz que a mão do Senhor veio. Aleluia. A mão do Senhor veio sobre ele. Aleluia. Os sonhos de Deus para a sua vida sempre serão maior do que aquilo que você sonha. Os propósitos de Deus para a sua vida sempre serão maior e melhor do que aquilo que você pensa. O livro de Isaías 55, versículo 7 diz: porque assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos, porque assim como os meus pensamentos estão mais altos do que os de vocês, assim é para convosco. Jeremias está escrevendo em Jerusalém, e ele em Jerusalém escreve uma carta para quem está no cativeiro. E no capítulo 29, no versículo 11, ele vai dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não pensamentos de maus. Aleluia, pensamentos de bem. Então Deus, ele quer nesta noite que nós se disponhamos, que nós se despertemos, que nós nos levantemos, porque ele quer fazer coisa grandiosa, como fez com aquele jovem. E você vai ser um referencial na sua casa, você vai ser um referencial na tua escola, você vai ser um referencial na faculdade, você vai ser um referencial no seu trabalho, você vai ser um referencial no teu bairro, na tua cidade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele ali é um homem, é uma mulher de Deus. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz, irmãos, e nós não vivemos em época diferente, até porque o pastor Tiago vai dizer que Elias eram homens semelhantes a nós, as mesmas paixões. Só que Elias orava e nós não oramos. Elias queria Deus e muitas das vezes nós não queremos Deus. Então, homens bíblicos, homens, pastores, pregadores do século XV, século XIII, século XVII, são semelhantes a nós. Deus só quer que nós nos colocamos aonde Ele quer que nós estejamos. Aleluia.
A Bíblia diz que um professor na Inglaterra, no ano de 1940, pegou os seus alunos, levou para um museu, e ali naquele lugar onde ele chegou, naquela casa histórica, era a casa de um grande pregador e evangelista chamado John Wesley. Quando ele chega naquela casa, eles têm aquela excursão, aquela apresentação daquele local. Quando eles vão embora, eles notam a falta de um jovem. Quando ele começa a procurar, ele vai no quarto. Lá no quarto de John Wesley está ainda um tapete, aleluia, e naquele tapete 2 marcas. Quando ele olha para aquele local, está um jovem orando e dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, reaviva de novo, Senhor, a tua obra, faz de novo, Senhor, em mim, faz de novo, Senhor, em nós, faz de novo. Esse jovem era Billy Graham, reverendo Billy Graham, o maior pregador que os Estados Unidos já viu. Aleluia, Pai. Homens como John Wesley, homens como John Kennedy, homens como Calvino, homens como Lutero, que foram reformadores, que trouxeram uma palavra da verdade a nós, que trouxeram o evangelho a nós. Deus quer usar você, jovem. Deus quer levantar você, jovem. Deus quer utilizar a tua vida para sacudir esta nação, para sacudir esta geração, para sacudir, aleluia, com a palavra da verdade. Aleluia. Não são diferentes de nós, e nós não somos diferentes deles. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, capítulo 60, Deus utiliza-se do profeta Isaías para falar sobre a promessa da restauração. E na promessa da restauração, Deus está usando o profeta para dizer, mais uma promessa condicional, ou seja, é algo que Deus requer de nós, uma reação. Deus, ele age, às vezes levando para o cativeiro. Deus, ele age, às vezes permitindo que nós caiamos em algumas dificuldades. Existem 3 formas do homem se chegar a Deus. A primeira forma do homem se chegar a Deus é pela dor. Ai meu Deus, estou na UTI, ai meu Deus, o carro bateu, ai meu Deus, eu estou operado, ai meu Deus, eu estou com câncer, ai meu Deus, eu estou com um problema na família, ai meu Deus. A segunda forma de um homem se chegar a Deus é pela oração. E a terceira forma do homem se chegar a Deus é pela palavra. Aleluia. Deus permitiu que Israel fosse para o cativeiro para se chegar a Deus. E depois ele usa o profeta para dar uma palavra de restauração. No capítulo 60 ele diz para Israel: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Deus, ele quer só que você se levante. Ezequiel teve a visão da glória do trono de Deus, e quando ele caiu prostrado, o Senhor tocou nele com a sua destra e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. Deus, ele quer que você reaja à sua palavra, à sua mensagem. E a mensagem de hoje para mim e para você nesta noite é: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. A glória vai resplandecer, a glória vai brilhar, a manifestação do Espírito vai vir sobre você. Moisés está liderando o povo, e quando Moisés ele é perseguido, não, você está escolhendo Arão como um patotinha, como arrumadinho, você está escolhendo Arão porque Arão é teu irmão. Moisés entra na presença de Deus, e quando Moisés sai com a glória do Senhor resplandecendo sobre o seu rosto, porque quem entra na presença de Deus, ele não sai diferente, sai transformado. Levanta-te, resplandece. Essa geração, e o que eu vou dizer não é errado, essa geração trabalha, luta,
busca por bens, por status. E não é errado, desde que seja de acordo com a palavra de Deus. Porém, nós temos que procurar a glória eterna, a presença de Deus. Pessoas que buscam ser promotores, juízes, advogados, não é errado. Mas você tem a oportunidade e tem um chamado para ser embaixador do reino de Deus. Homens viajam países para o outro, reunião, G20, G10, G tudo. Reuniões ocultas, tramam, e eles mesmos se traem uns aos outros. Ministros de defesa, ministro de agricultura, ministro disso, ministro daquilo. Mas Deus te chamou com uma vocação santa para ser ministro do santo evangelho de Deus. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, se não falha a memória, os anjos, melhor dizendo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nós vamos ler e entender que os anjos queriam pregar esta palavra, os anjos queriam ministrar, mas os anjos ministrariam sem a misericórdia. Aí Deus disse: não, eu vou dar esta oportunidade para o pastor Damião, eu vou dar esta oportunidade para o pastor Marlim, para Mateus, eu vou dar esta oportunidade para aquele jovem, para aquela jovem, para aquela irmã, para ser o meu representante sobre a face da terra. E você carregar a glória, a presença de Deus sobre a sua vida. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja trabalhadora, edificadora, uma igreja que trabalhava e não se cansava, uma igreja que se dedicava ao extremo. Porém, essa igreja ela perdeu um cuidado, essa igreja perdeu o princípio, eu posso dizer assim, no jogo de palavras, o princípio principal, que foi, e você vai descobrir isso na primeira carta que Jesus escreve às igrejas que estão na Ásia. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele escreve assim: as tuas obras, teu trabalho, que sofrestes, que tem paciência. Mas ele vai dizer, e isto é para alguns da igreja, mas também para o mundo fora. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Sabe o que significa isso? A igreja de Éfeso deixou de olhar para a cruz. Aleluia. A igreja de Éfeso deixou de olhar para a mensagem da cruz e começou a dar-se a genealogias e fábulas intermináveis. Começou a entrar em questões de debates e deixou de olhar para a cruz. Aí Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Que deixaste a tua primeira caridade, que deixaste o amor ágape, a graça, que é o amor, aleluia, que Deus amou-nos e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A igreja recebeu este amor, a igreja multiplicou este amor, mas chegou um tempo em que a igreja deixou de olhar para a cruz. A igreja nunca pode deixar de olhar para a cruz. Na cruz vai a representação do teu Senhor. Aleluia. Na cruz está a tua memória, a lembrança de alguém que foi entregue ali. Aleluia. Na tua blusa tem um símbolo de uma cruz. Isso simboliza que o teu Senhor, ele foi entregue ali. Ele sendo bendito, diz o profeta, ele se fez maldito por nós. Aleluia.
A Bíblia diz: maldito todo aquele, no livro de Números, se não falar a memória, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí Deus, para cumprir o seu propósito, enviou Jesus. Ele não foi decapitado, ele não foi de outra forma, não. Ele se entregou em uma cruz. Aleluia. Na época, o Império Romano era quem dominava. E o Império Romano, então, utilizava a cruz como o meio mais cruel de sacrificar ou de matar alguém. Então ele coloca o Senhor numa cruz. E lá na cruz, o nosso Senhor, ele vai ser colocado com dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, com os seus braços abertos e com os cravos nas mãos e nos pés. Ele está com a sua cabeça baixa, mas ele foi até o final. Como disse o diácono Mateus, ele foi obediente. No Getsemane ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Foi a cruz que te deu o direito de entrar no céu. Foi o sacrifício da cruz, foi o sacrifício do Calvário. O profeta messiânico, o profeta Isaías vai dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação, porque é assim, você vai nas igrejas hoje, você vai nos púlpitos, que você começa a olhar os pregadores e os pastores, você não ouve mais de cruz, você não ouve mais de salvação, não ouve mais do céu, não ouve mais do inferno. Mas esta igreja anuncia a cruz, anuncia o Salvador, anuncia ele ressurreto, anuncia ele aqui no meio, manifestando a sua glória e a sua presença. Porque ele não está morto, Glória. ele está vivo. Glória. E nós estamos sentindo ele aqui. Aleluia. Nós estamos sentindo ele aqui. Aleluia, Pai. A glória dele está aqui neste lugar. A presença dele está aqui neste lugar. O profeta messiânico vai dizer: Senhor, ele está pregando para a geração que não acreditava na palavra. Ele está pregando para uma geração que está no cativeiro, mas não era remanescente. Porque quem é remanescente, Pedro diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aleluia. Jesus começou a pregar no Rio Jordão e as pessoas começaram a ir embora. Senhor, prega a bênção aí, prega a vitória aí, prega o milagre aí. E ele disse: vai embora também, Pedro. Aqui eu prego o reino. Aleluia. Aqui eu prego o reino. Milagre é consequência daquilo que a mensagem da cruz ela é trazida. Salvação, cura é consequência daquilo que a mensagem da cruz ela traz. Mas nunca podemos invertir os valores, nunca podemos transformar os meios pelos fins. Aleluia. Temos que seguir, aleluia, aquilo que a palavra diz. E a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui está uma igreja que crê, aqui está uma igreja que crê, aqui está uma igreja que crê, aleluia, que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Se ponha de pé em nome de Jesus, irmãos. Que Deus te abençoe, jovem. Assim como Deus fez com John Wesley, assim como Deus fez com Billy Graham, assim como Deus fez com os grandes pregadores dessa nossa nação, Deus ele quer fazer com você também. Ele quer fazer com a tua vida. Tão somente se coloque onde Deus quer que você esteja. A cruz é o caminho para a eternidade. Do outro lado da cruz, do outro lado da crucificação, está a consumação da eternidade. Quando ele rendeu o Espírito, ele disse: Tetelestai, está consumado. A cruz era para mim e para você. O castigo era para mim e para você.
O inferno não era para mim e para você, mas Ele decidiu sofrer por nós, para nos dar vida. Eu quero convidar aqui na frente, neste momento, alguém que queira renovar a tua aliança, queira se colocar na posição de Deus, assim como Deus quer que você esteja, para que você possa ser um ministro e uma ministra de Deus e anunciar a palavra da verdade. Você que ainda não serve ao Senhor, você que quer entregar a sua vida para esse Salvador, venha aqui à frente. No ano de 2006, quando Cristo me chamou, 22 de fevereiro de 2006, eu me entreguei para o Senhor. As minhas mãos ferviam. E antes disso, eu ouvia um pastor doido, assim como João Batista, com a caixa de som. Ele estava com a caixa de som, pregando, eu jogando bola. Os meus sonhos eram uns, mas o sonho de Deus eram maiores e melhores. Eu queria ser jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, ir para a Europa e ajudar pessoas de rua. E Deus disse: você vai ajudar de uma forma diferente. Aleluia. E Ele dizia: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E para a glória de Deus, foi uma boa terra. A semente ficou e frutificou. E aqui estamos. Deus quer fazer melhor com você. Se você quer se entregar para Cristo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Porque Deus, Ele quer fazer com você aquilo que Ele fez com os grandes homens, comigo também. Basta nós tomarmos esta decisão. Há alguém nesta noite que queira se despertar, que queira se entregar para Cristo. Aleluia, Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Nosso pastor Damião, nosso diácono Mateus, pastor Marlim, todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou repetir de novo. Deus quer fazer com você assim como Ele fez com os grandes homens do passado. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe todos os jovens, em nome de Jesus. Aleluia. Aplausos, Jesus.